No treinamento de hoje, nós vamos fazer uma introdução à gestão financeira, gestão de inventário e gestão de vendas. Então, na nossa agenda, primeiramente nós vamos ver a gestão financeira, passo a passo de controle de fluxo de caixa. Logo depois, inventário, controle de estoque e contagem de estoque. E por fim, vendas. Vamos estabelecer as metas para as nossas vendedoras consultoras. Essa é a primeira planilha de controle de fluxo de caixa, é uma planilha de controle detalhado, que quer dizer o quê? Cada linha dessa planilha a gente vai colocar cada entrada e cada saída de caixa. Então, em um mesmo dia, provavelmente a gente vai ter várias linhas. Na primeira coluna, nós colocamos o vencimento daquela entrada ou saída de caixa, então pagamento ou recebimento. No vencimento, dia, mês e ano. Na coluna seguinte, mês e ano. Na seguinte, o valor daquela entrada ou saída de caixa. Na coluna seguinte, empresa, a que se refere. Então, por exemplo, se foi uma compra de produtos da Bull franqueadora. Então, saída de caixa naquele valor X para a empresa Bull franqueadora. Se for um pagamento parcelado, colocar a qual parcela se refere aquele pagamento ou entrada. Em seguida, a descrição, uma descrição mais detalhada do que se refere àquela nota. Então, por exemplo, pagamento do vestido X. Depois, status, se tá ok, se já está pago ou se vai ser pago ainda. E por fim, número da nota, a que se refere essa entrada ou saída de caixa. Então, cada linha vai descrever uma entrada ou saída de caixa diferente. É importante que esteja bem detalhado para que a gente possa sempre voltar nessa planilha. Eu não sei por que foi aquela saída de caixa. A gente volta nessa planilha e percebe por que foi aquela saída de caixa. A gente consegue fazer um controle mensal dessa entrada e saída de caixa. Na segunda planilha de controle de fluxo de caixa, essa é a consolidada. Por que consolidada? Porque não vai ter mais várias linhas para o mesmo dia. A gente vai fazer uma somatória de todas as saídas e de todas as entradas para saber o saldo final. Então, por exemplo, na primeira coluna é o dia, então vai ter uma linha só por dia. Depois, a somatória de todas as saídas, em seguida, a somatória de todas as entradas e, por fim, o saldo final, que é entradas menos saídas e considerando o dia anterior. Então, a gente consegue ver por que é importante essa planilha. Essa é uma visão geral que a gente vai ter do nosso caixa todos os dias. E o que é importantíssimo, não são planilhas que a gente faz só para controle de passado e presente, de forma nenhuma. Na verdade, o mais importante é o controle do futuro. Nessa planilha e na outra, a gente consegue colocar todas as entradas e saídas que a gente já sabe que vai acontecer. Então, no saldo final dessa planilha que estamos vendo agora, a gente consegue ver exatamente qual dia que pode ter quebra de caixa ou um alívio de caixa. Então, quer dizer, poxa, daqui a 2 meses eu vou ter uma quebra de caixa de X mil reais. Quer dizer, preciso vender mais. Preciso fazer um evento antes daquele dia para que a gente consiga vender mais e eu não ter essa quebra. Ou então, mês que vem, dia 15, eu vou ter uma sobra de caixa. Poxa, acho que é legal então programar para fazer uma ação de marketing ou então fazer mais pedido de produto. Então, nessa planilha, a gente vai conseguir ver todos os dias como que vai estar a nossa posição final de caixa. É muito importante que esse controle seja diário. A gente indica, inclusive, que se faça isso logo pela manhã, que o cérebro está descansado. Então, chegou na loja, já abre o internet banking, vê tudo que entrou, tudo que saiu, atualiza e já se programe para os próximos dias e próximos meses. Esse controle é essencial. Quem não controla a caixa é passo um para não funcionar a empresa. Então, o controle de caixa tem que ser assim como beber água. Segundo tema, inventário. Quem são responsáveis? As vendedoras consultoras. A gente indica que cada uma fique com determinadas categorias e sempre vá trocando. A cada mês vai trocando. É uma periodicidade mensal. Então, por exemplo, a vendedora 1 fica responsável por contar calças e saias. A vendedora 2, blusas e blazers. A vendedora 3, vestidos e acessórios. Por que é bom? Porque a gente consegue depois, no mês seguinte, se deu algum problema, a gente volta naquele mês e ver quem que contou calça, por que que isso estava dando problema. Então é sempre importante deixar responsáveis, nomear cada uma e sempre trocar. Cada mês a gente vai trocando para que elas conheçam o estoque detalhadamente.
Qual a responsabilidade da franqueada e da gerente? Checar se houve alguma variação discrepante com o sistema. Então, vai pegar aquele relatório de contagem de estoque mensal e vai ver se tem alguma diferença com o sistema que não tem que ter. E também tem que contar estoque, tem que contar, se contar pelo menos 3 modelos aleatórios por dia, é muito rápido, não deve durar mais que meia hora. Rapidinho a gente consegue contar a coleção toda. Dentro de um mês, tranquilamente a gente consegue contar a coleção toda. Por quê? Para a gente checar se aquelas informações que as nossas vendedoras consultoras nos passaram estão corretas. Então é importantíssimo manter essa periodicidade de contagem de estoque mensal por parte das vendedoras consultoras e por nossa parte contar todos os dias um ou outro modelinho aleatoriamente para saber se aquelas informações estão corretas. É importantíssimo controle de fluxo de caixa que a gente falou ontem e controle de estoque. São essenciais para conseguir manter o negócio rodando. E essa é a planilha que a gente usa, que tem que ser impressa sempre para as nossas vendedoras consultoras já irem contando e anotando. E temos que guardar essa planilha. Sempre, todas as folhas dos meses anteriores têm que estar guardadas, pelo menos de 3 meses atrás, para a gente conseguir checar se teve alguma variação, se aquela variação já é antiga, se não é. Como que funciona essa planilha? Cada retângulo a gente coloca o código, por exemplo, o modelo código X do vestido na cor branca. No retângulo seguinte a gente coloca código X do mesmo vestido na cor preta. Então cada retângulo a gente vai dividindo por cor. A hora que mudar de código é só trocar o código. Código Y da blusa tal, cor tal. Então, cada retângulo a gente coloca o produto e sua cor. Na primeira linha, a gente vai colocar o que a gente contou, que tem de fato fisicamente no estoque, por tamanho. Na segunda linha, a gente coloca o que está de fato escrito no sistema, que é o que deveria ter. E na última linha, a gente coloca extras. Por exemplo, eu lembro que eu deixei, tá aqui no meu controle que eu deixei essa peça com uma jornalista. Então tem que colocar aqui nos extras também, que o produto pode não estar fisicamente, mas ele pode estar em algum outro lugar que a gente saiba. Então, soma estoque com extras tem que dar o sistema. Então, essa é a planilha usada para contagem de inventário mensal e é nela que a gente tem que se embasar e tem que guardar mensalmente para ter certeza que o nosso inventário está sempre correto. Por fim, vendas. Análise de vendas passadas. Conforme os meses vão passando, a gente consegue já analisar como que está a saúde das nossas vendas. Então, a gente consegue ver análise mensal e análise semestral e comparar por cada vendedora. Então, é importantíssimo que a gente tenha esses números, inclusive a gente tem esses números no sistema, para passar para nossa vendedora consultora. Poxa, você viu que mês passado você vendeu 50% a mais do que esse mês? Por quê? O que está acontecendo? Então, se a gente não tiver números em mão, a gente não consegue avaliar ninguém, avaliar nada, e a gente não consegue explicar o porquê. E nessa linha do explicar, como que a gente faz uma programação para os próximos meses e para os próximos semestres? A gente precisa sempre deixar muito bem explicado, todo mundo precisa entender o porquê daquelas nossas decisões. Então, para a nossa vendedora consultora entender por que a gente estabeleceu aquele valor de vendas, aquela meta, a gente tem que explicar para ela por quê. Não adianta a gente só jogar um valor, porque se a gente jogar um valor, elas vão achar que a gente está lucrando tudo aquilo, e a gente sabe que não é. A gente sabe que a gente tem muitos custos mensais. Então, como que a gente faz? Primeiro, a letra C. Somar todos os custos mensais que a gente tem. Boleto de shopping, royalties, produto, funcionárias. Mostrar para elas todos os custos que a gente tem mensal. Então, e mostrar que esse é um faturamento assim, mínimo, que não deve ser esse na realidade. A gente tem que faturar aquilo e mais um pouco, que é o nosso lucro. Então, FM é o faturamento mínimo no semestre. No caso, é 6 vezes o C. Mas falando mensalmente, o faturamento mínimo é para cobrir aquele custo. E a meta tem que ser tudo que for acima do faturamento mínimo. Então, por exemplo, é legal fazer uma meta escalonada. Se a gente conseguir vender 20% acima do faturamento mínimo,
eu vou dar um bônus para vocês de 2%, por exemplo, são números fictícios, tá? Só para como exemplo. Agora, se a gente faturar 30% acima, o bônus vai aumentar, não vai ser mais 2%, vai ser 5%, por exemplo, também um exemplo. Então, é legal a gente fazer um bônus escalonado para que elas queiram cada vez vender mais. E o bônus pode ser repartido da forma que a sua equipe fluir melhor. Então, pode ser repartido proporcionalmente para cada vendedora, ou então pode somar a venda total da loja e repartir igualzinho para cada vendedora. Podem ter outros estilos de bonificação também que você acredite que funcione, mas é importantíssimo explicar o porquê daquele faturamento mínimo que a gente tem que ter, para elas entenderem que é muito pesado levar a loja e que a gente precisa contar com elas, elas são o mais importante para a gente conseguir fazer a venda, para a gente conseguir atingir a meta, faturar e dar lucro. Então, relatórios para entrega, relatórios financeiros, fluxo de caixa atualizado diariamente. É importantíssimo que vocês atualizem, então, de novo, bato na tecla, porque fluxo de caixa e controle de estoque é básico para o varejo. Então, me manda esse fluxo de caixa, isso é ótimo para que eu possa analisar e a gente te ajudar também a sentir o que está gastando muito, o que está gastando menos, o que a gente pode planejar. Tem que contar com a nossa ajuda, porque a gente já tem a experiência de varejo, já tem a experiência da Boom, então a gente pode ver o que está gastando muito, o que está gastando pouco. Passem para a gente esse fluxo de caixa, o que tiver de dúvida é para entrar em contato com a gente. Em seguida, o inventário, passar para a gente também o relatório de movimento de estoque que tem no sistema e relatório de posição atual de estoque, para que a gente também faça análise, poxa, nesse ponto a gente está conseguindo vender mais esse produto do que esse, para quê? Para que na coleção seguinte a gente já saiba o que vai ser melhor para o seu ponto de venda específico, que a gente consiga, em conjunto, fazer uma seleção de modelos especial para o seu ponto de venda. Não adianta nada se você vende mais vestidos leves do que blazers, a gente ficar colocando muitos blazers no seu ponto de venda. Então a gente tem que fazer um pedido também de coleção bem trabalhado, bem pensado, e é com essa relação que vocês vão me mandar de vendas que eu vou conseguir saber o que está vendendo melhor nos pontos de venda. E por fim, vendas, metas, entregar mensalmente também o resultado de cada consultora. Aqui a gente consegue também, com o nosso banco de dados, analisar se as vendedoras consultoras estão tendo um desempenho bom, se tem muita discrepância de uma para outra. Então é muito importante vocês me mandarem todos esses relatórios para que a gente consiga ao máximo ajudar vocês a vender mais, cada vez mais.